Tautomeria, um caso particular de isomeria funcional, ou seja, isomeria de função. Bom, eu tenho aqui essa fórmula estrutural, certo? Eu gostaria que você identificasse para mim qual é a função dessa fórmula estrutural. Professor, eu ainda não aprendi isso. Vamos lá, você já aprendeu ou não aprendeu? Isso é questão de tempo. Tenha calma, paciência, vai dar tudo certo. Essa fórmula aqui é um exemplo de aldeído. Professor, eu não estou enxergando. Aqui, ó. Você tem esse carbono aqui, ó, que está ligado a esse oxigênio e a esse hidrogênio ao mesmo tempo, sendo que o oxigênio e o hidrogênio estão separados, mas estão ligados a um carbono. Quando apresentar essa estrutura dessa maneira aqui, trata-se da função aldeído. E o que tem isso a ver com tautomeria? Um exemplo de isomeria funcional. Calma, vamos dar uma olhada. Em algumas situações, uma dupla ligação, como por exemplo entre carbono e oxigênio, pode ser deslocada para o átomo do carbono vizinho. Aqui você está enxergando essa dupla ligação entre o oxigênio e o carbono. O que ele diz no texto? Que essa ligação aqui ela vai migrar para esse carbono ao lado. Então, aqui passa a ser uma ligação dupla. E aqui deixa de ser ligação dupla e passa a ser uma ligação simples. Migrou. Nesse caso, o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila. Então, a ligação que estava aqui, ela veio para cá. A ligação era simples, passou a ser uma ligação dupla. Mas observe, esse carbono, ele é tetravalente. Ele só tem direito a 4 ligações. Aqui eu tenho uma ligação dupla, 2, com essa ligação 3, com essa ligação 4, com essa ligação 5. Não pode ter 5 ligações em um carbono, porque o carbono é tetravalente. O que vai acontecer, professor? Esse hidrogênio aqui, ele vai migrar, ele vai vir para cá, ó, vai ficar colado no oxigênio. Nesse caso, o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila. Carbonila, porque é carbono e oxigênio. É o oxigênio ligado ao carbono. Então, esse hidrogênio aqui, ele vai migrar para cá. Ele vem para cá. Aí, o que acontece? Quando ele migra, muda a função. Essa migração produz uma substância que pertence a outra função orgânica. Professor, que função? Olha só, aqui não é a hidroxila ligada ao carbono de cadeia aberta? Então trata-se do álcool. Então, quando eu tiver a presença da hidroxila ligada a um carbono de cadeia aberta, trata-se de um álcool. E de onde veio esse hidrogênio? Daqui, desse carbono. Esse carbono ele tinha 3 hidrogênios, mas como aqui a ligação era simples e passou a ser dupla, aí ele teve que se livrar de um dos hidrogênios. Esse hidrogênio veio para cá, formando a hidroxila, que está ligada ao carbono, que vai determinar uma nova função. Agora essa função aqui, ela vai ser o álcool. Vamos ver como era antes e como ficou. A fórmula molecular continua a mesma. Ó, desse lado aqui, você tem o aldeído. Professor, eu não estou enxergando o aldeído. Aqui, ó, carbono ligado ao oxigênio e hidrogênio ao mesmo tempo, sendo que o oxigênio e hidrogênio estão separados. E desse lado aqui, você tem o álcool. Aqui eu tenho o oxigênio e o hidrogênio juntos, formando a hidroxila ligada ao carbono de cadeia aberta. Trata-se de quê? De álcool. E o que aconteceu, tio? Aconteceu isso aqui, ó. Essa ligação dupla, essa ligação, ela veio para cá. Aí, a ligação dupla fez com que um dos hidrogênios que estava aqui ligado a esse carbono migrasse para o oxigênio. Aí o oxigênio passou a formar hidroxila. A esse fenômeno dá-se o nome de tautomeria. Ah, detalhe, a fórmula molecular continua a mesma. Como assim? Olha só.
Se você observar, antes e o depois, quantos carbonos tem aqui? 2. Aqui, ó, C2. Quantos carbonos tem aqui depois? 2. C2. Quantos hidrogênios tem aqui? 1, 2, com esses dois aqui, 4. H4. Quantos hidrogênios tem aqui? 1, 2, com mais um, 3, com mais esse hidrogênio, 4. H4. Tem um oxigênio, aqui, ó, oxigênio. Tem um oxigênio, aqui, ó, oxigênio. São isômeros? São, porque as fórmulas moleculares, a composição química é idêntica, é a mesma, C2H4O. E que tipo de isomeria é essa? Isomeria de função. Porque aqui a função é aldeído e depois eu tenho a função álcool. E por que é isomeria de função chamado tautomeria? Porque aconteceu várias coisas. Qual é o primeiro passo? Eu tenho uma ligação dupla entre o oxigênio e o carbono. Essa ligação aqui ela migra para o carbono vizinho. Esse carbono vizinho tinha 3 hidrogênios, com essa ligação 4. Aí, com aqui ficou uma ligação dupla, observe, isso aqui é o antes, isso aqui é o depois. Como aqui ficou uma ligação dupla, eu tive que perder esse hidrogênio, porque o carbono aqui ele não pode ficar com 5 ligações. Então ele vai migrar para onde? Para o oxigênio. Aí ao migrar para o oxigênio formou a hidroxila, e o carbono permaneceu com a sua tetravalência. 2 ligações aqui com 2 ligações aqui, dá um total de 4 ligações, que é o que ele tem direito. Aí deixou de ser aldeído, passou a ser álcool. Então a isomeria aqui é chamada isomeria de função do tipo tautomeria.